sou Evelyn Jimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 22 de janeiro de 2023, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Depois daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e depois daremos também a pergunta mental. Vocês vão mentalizar aí uma questão, um assunto que vocês vão resolver essa semana, e o baralho cigano vai dar a orientação para vocês conseguirem resolver essa questão. E no final vamos fechar com a energia do Olga. Então vamos iniciando pela roda zodiacal. Vamos embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais para dar o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Então vamos lá. Abrindo a energia dos anjos para aconselhar todos os signos do zodíaco. Então, vamos começar pelo primeiro signo da roda zodiacal, que é Áries. Os arianos, sai a carta do tarô, a carta da justiça. Arianos, uma semana de pesar, a balança da justiça. Essa situação, essa pessoa, vale a pena? Se não vale, espada da justiça, corta. Tá? É uma carta de corte. É uma semana para os arianos usarem mais o que? A cabeça do que o coração. A justiça, ela é toda racional, mental, lógica, mas ela não tem absolutamente nada de emocional. Então, uma semana dos arianos agirem com imparcialidade. E essa carta da justiça é uma carta de poder. Então, arianos, vocês vão ter aí o poder realmente de equilibrar as coisas, de cortar o que está bagunçando. A justiça fala de colocar ordem no galinheiro, mas para colocar ordem no galinheiro tem que cortar aí algumas situações, tá? Então, uma carta extremamente positiva, e a carta da honestidade. Então, essa semana tem que agir imparcialmente, usar a honestidade, né? É uma carta da moral e ética, uma das 4, então andar na linha aí essa semana, e tudo que for importante, documente. A justiça é a carta da formalidade, da comprovação, nada muito de boca, né? Nada muito informal, tudo mais documentado aí. Uma boa semana para mexer com papéis também. E o pessoal de Touro, os taurinos. Os taurinos, sai a carta do mundo, tá? Taurinos, um período de equilíbrio e um período de expansão. O mundo é a última carta dos arcanos maiores. Então fala de um momento de fechar um ciclo com plenitude, realização, sucesso. Júpiter abençoando os taurinos essa semana. É uma carta que traz as bênçãos de Júpiter, e é uma carta que o próprio nome diz a atitude dos taurinos essa semana, o mundo. Então é o momento de ver as coisas com mais amplitude, uma boa semana para ter contato com o exterior, tá? O mundo, por ser jupiteriano, traz esse período de uma boa semana para entrar em contato com o exterior, e é uma carta de equilíbrio e expansão. Mas a dica para tudo isso que eu estou falando dar certo é sair do mundinho, sair da casinha e ter essa visão mais ampla. Então, um período de equilíbrio, expansão e de concretização, de finalização de ciclo aí para os taurinos essa semana, com sorte. Ela é uma das 2 cartas de sorte, né? Júpiter abençoa os taurinos essa semana. E agora vamos para o pessoal de Gêmeos. Os geminianos, sai a carta da estrela, né? A estrela guia.
Então, vocês conseguindo direcionar as coisas, iluminar as coisas. Geminianos, tendo inspiração, esta é uma carta mediúnica do tarô, tendo inspiração, aparecendo pessoas certas, porque é a carta das almas de afinidade. Então vão aparecer aí as pessoas certinhas para vocês. É uma carta que faz acordo, principalmente acordos na parte emocional. Então é uma carta que realmente consegue fazer o acordo e consegue a luz, e Santa Sara abençoando, que é o povo das estrelas, é o povo cigano. Então traz uma bênção aí para os geminianos essa semana de Santa Sara, a inspiração, a luz, a direção. Se vocês estiverem cansados aí de alguma coisa, expõe as emoções, porque faz acordo. Essa carta da estrela, ela é uma carta cansada. Então, geminianos, vocês estão cansados de alguma coisa, expõe as emoções sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, humildemente expõe, porque consegue fazer acordo. Então, brilhem aí essa semana, geminianos. E o pessoal de câncer, os cancerianos, sai a carta da torre, a carta dos imprevistos. Então, essa semana, os cancerianos têm que estar muito adaptáveis às situações que vierem. Tem que ter um jogo de cintura, tem que ter flexibilidade. A carta da torre é a carta do caso fortuito, é a carta da força maior, é a carta dos imprevistos, tá? Então, qual é a dica para os cancerianos essa semana? Vocês têm o plano A? Pois é, mas se não der certo, tem o plano B. Tem uma cartinha na manga, tá? Vocês vão ter o clique, o insight, a eureka para perceber as coisas aí. Essa carta da torre, a gente fala que a carta da casa caiu, uma carta de demolição. Então, essa semana, cancerianos, se vocês perceberem que tem alguma coisa que está indo embora, está levando, e vocês não estão fazendo a mínima força para ir embora, é a torre. O destino, às vezes, tem que levar algumas coisas da sua vida para abrir, para deixar uma coisa aberta, para entrar outra coisa, né? Então, é uma semana de aceitação, uma semana de ter adaptabilidade, flexibilidade. Vocês vão ter o clique, vão ter o insight, vão ter a eureka, para perceber essa situação. Então, é uma semana para os cancerianos de transição, né? Que as coisas vão embora para limpar e para abrir para uma nova fase, tá certo? Então, é isso, aceitar o que está indo embora sem vocês fazerem força nenhuma e ter esse jogo de cintura aí. Bom, e o pessoal de Leão, os leoninos? Uma carta muito interessante, que é a carta da força, que é a carta de um leão. Olha lá a imagem. É uma mulher, né, que ela domina o leão. Então, a carta de leão para o pessoal, para os leoninos, né, cair domiciliado. Então, qual é a dica dessa carta aí da força para os leoninos? Né? É uma semana que, às vezes, podem os leoninos passar por momentos de tensão. As pessoas podem estar atiçadas, situações, né, atiçadas. Então, qual é a dica? Né? Se você percebe que a pessoa está nervosa, está atiçada, não cutuca a onça com a vara curta, não vai lá cutucar a pessoa, né? É um momento de ter estratégia, inteligência, sedução, é isso. Esse leão, esse desenho desse leão no tarô, ele representa o nosso lado animal, o nosso lado instintivo, a vontade de xingar, de brigar, de falar um palavrão, e a mulher domina o leão. Então, qual é a dica aí para os leoninos dessa semana? Engole o palavrão, aquela vontade de xingar, de brigar, engole o lado sombra, engole o lado animal, e vocês vão usar essa semana, leoninos, o seu dicionário de inha, lindinha, queridinha, florzinha, fala mansa. É uma carta de sedução, vocês têm que seduzir, tem que ter esse jogo de cintura. Qual é a palavra-chave da força? Retenção e controle, né? Então, se vocês forem inteligentes, estratégicos, vocês vão conseguir dominar o dominador e ainda usar para o que você quer, tá? Então, é essa semana aí de controle dos instintos aí do leonino. E o pessoal de Virgem, né? Os virginianos. Saiu uma das melhores cartas do tarô, o Sol, né? Então, uma semana muito positiva aí para os virginianos. As coisas sendo reveladas. O Sol, a verdade aparece. E essa semana, virginianos, é uma semana boa para fazer isso aqui que a gente está fazendo, ó.
colocar as cartas na mesa, esclarecimento de situações, explanação de situações, tá? Então é uma semana boa para esse tipo de coisa, esclarecer as situações, né? É uma carta que fala que os virginianos essa semana vão ter energia. Até tem uma parte, quando eu faço a limpeza energética, tem uma parte da limpeza energética que eu faço a invocação do sol, né? Porque o sol queima os miasmas, traz a força vital, traz a força magnética, o entusiasmo, a alegria, né? Então essa semana os virginianos vão ter essa força extra, essa energia. Se tem alguma coisa que a gente fala lua, né? Alguma coisa escondida, a coisa aparece, o sol revela, traz a verdade, né? Traz a situação de esclarecimento. E essa carta no tarô, gente, é a carta da amizade. Então, virginianos, vocês vão enxergar com clareza quem são os amigos de verdade, tá? Então, uma carta extremamente positiva, de cumplicidade, de amizade, de companheirismo, de energia, de revelação de verdade, né? De luz em cima da vida. Então, uma carta extremamente positiva, o Sol. E espiritualmente, quem é o Sol? É Oxalá, né? Que tem o sincretismo com Jesus Cristo. Então, tem a bênção aqui do Pai Maior, né? Para os virginianos essa semana. E aí o pessoal de Libra, os librianos, sai uma das cartas de corte do tarô, a morte. A morte para os librianos essa semana dá uma mensagem muito pontual, né? A morte tira a gente da ilusão. A morte fala assim, olha, não se iluda. Ninguém muda ninguém. Cada um está no seu tempo evolutivo. Então, uns são mais evoluídos, outros são menos evoluídos, né? E cada um tem uma fase de evolução, tem um tempo. Uns evoluem mais rapidinho mesmo, outros vão demorar mais para evoluir. Então, librianos, não se iludem em mudar o outro. Ele está no tempo dele, ele está no estágio dele. Então, às vezes, para vocês mudar uma situação, essa semana, librianos, vocês vão ter que, às vezes, mudar o padrão de comportamento. O jeito de falar, o jeito de agir, para a pessoa, ó, se mancar e não fazer mais aquilo com você. Então, a morte, ela fala, se vocês tiverem sempre o mesmo padrão de comportamento em relação àquela situação, vocês vão ter sempre o mesmo resultado. Então, mude o seu padrão de comportamento para mudar o resultado. Então, a morte é uma carta de mudança radical, é uma carta de corte, mas que as coisas dependem de você. Então, aquelas coisas que vocês estão fazendo e não estão dando resultado, tem que dar uma guinada, tem que dar uma mudança radical, tá bom, librianos? Então, é uma carta de corte, é uma carta de transição, né, que as coisas vão depender da postura diferente que vocês vão ter em relação às coisas que não estão andando, tá? Mudança radical com limpeza, é uma carta de limpeza. E o pessoal de Escorpião, os escorpianos, sai a carta da Roda da Fortuna, né? A Roda da Fortuna é a carta do destino, é o destino colocando as coisas em ação. Então, escorpianos, o destino vai trazer oportunidades para vocês, oportunidades inesperadas, situações de sorte para vocês começarem a encaixar as coisas aí. É o destino em ação, mas vocês têm que ter ligeireza, né? Então, é uma carta de mudança para evolução. Mas toda mudança, ela causa sim um período de instabilidade, é uma roda. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então, como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da Roda da Fortuna para os escorpianos essa semana? Se centra, haja como se você fosse um telespectador, haja imparcialmente, veja as coisas como você estivesse do lado de fora. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então, nesses momentos de mudança com instabilidade, vocês têm que se centrar. É uma carta que a palavra-chave para os escorpianos essa semana é praticidade. Tem que ser ligeiro para perceber que o destino está trazendo aquela oportunidade, uma oportunidade de sorte para vocês transformarem as coisas a seu favor. É uma carta de evolução, mas é uma carta rápida. Tem que ser ligeiro. Surfar a onda, tá certo? Então, uma carta bem positiva, o destino dando uma empurradinha aí nas coisas que estão paradas, estagnadas para os escorpianos, certo? Bom, e o pessoal de Sagitário,
os sagitarianos. Sai a carta número 1 do baralho do tarô, a carta do mago. Bom, sagitarianos, espiritualmente não precisa nem interpretar essa carta, né? O mago, os Merlins. Então tem uma proteção dos magos de luz, dos Merlins de luz essa semana, né? E essa carta, ela é uma carta regida na astrologia por Mercúrio, tá? Então uma carta de comunicação. Então é um período, né? É como dizia o velho Chacrinha, quem não comunica se estrumbica. Então uma carta de comunicação é uma carta de vendas. Então é uma carta que através do diálogo com comunicação vocês têm que vender a ideia de vocês, vender seu peixe, tá? Uma carta extremamente mercuriana comercial, tá? Então aprenda através do diálogo e é uma semana de falar, tá? Sagitarianos. E essa carta, a palavra-chave é habilidade. Mostre as suas habilidades, né? Então mostre, essa carta ela tem os 4 elementos naturais, fogo, terra e água. E o mago ele sabe manipular esses elementos naturais. Então ele é habilidoso. Então vocês têm que iniciar aí um período de vender seu peixe, de conversar e mostrar suas habilidades. E olha o número da carta, 1, né? Então, iniciar coisas novas, inserir na rotina coisas novas, aprender coisas novas e ir para cima desse novo caminho aí, tá? É a carta do Jabá. Então, faça seu marketing pessoal aí, sagitarianos, essa semana. E o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta número 12 do tarô, a carta do enforcado. Capricornianos, o enforcado é o stop do baralho, é o dá um tempo. É uma carta que fala de viagem interior. Então, uma semana aí, Capricorniano, para você se isolar, fazer uma viagem interior, encontrar a resposta dentro de vocês. Semana boa para fazer meditação, yoga, porque traz essas técnicas que eu falo, são técnicas que você aprende e facilita esse contato com o seu Deus interior, com a sua centelha divina. A resposta essa semana, Capricorniano, vai estar dentro de vocês. Então, se isola um pouco, não é uma carta de ir para a galera, uma carta de isolamento, né? E vocês vão perceber as respostas dentro de você. E qual é a dica de ouro para os capricornianos essa semana? Aquelas situações que você faz, não tem retorno, isola isso. O enforcado, no tarô, ele é a carta da prova e expiação. Então é aquela situação que você já fez de tudo, você já bateu lá 80 vezes na porta, a porta não abriu, não é aquela porta que você tem que entrar. Então o enforcado fala dessas situações, o enforcado é uma das 2 cartas de prisão. Então aquela situação que não vai, que você já fez de tudo, né? Isola, uma carta de isolamento enforcado. E olha a imagem do enforcado. Ele é um homem pendurado de ponta cabeça. Como ele olha o mundo? Ele olha o mundo de ponta cabeça. Ele tem uma visão diferente da gente. Então, qual é a dica do enforcado para vocês essa semana, capricornianos? Olha a situação de uma outra forma, ter uma outra visão. Às vezes, com a visão que vocês estão tendo, não consegue sair, tirar o nó. Né? Então, por isso que o enforcado, ele é um homem de ponta cabeça, porque ele tem uma visão diferente para resolver a questão. Outra coisa, olha a imagem. Ele está preso? Está preso. Uma carta de prisão? É. Mas ele está preso por um pé só. As mãos estão soltas, a outra perna está solta. Então, se ele der uma pirueta, ele sai dessa posição incômoda? Sai. Então, qual é a dica para vocês? Às vezes, vocês podem estar vivendo uma semana de uma situação incômoda, mas se vocês tiverem essa visão diferente das coisas, né, e vocês conseguem sair dessa situação, né? E a vida, o enforcado fala, a vida é troca. Então tudo que é só sacrifício, que só um faz, vira o enforcado, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí e fazer essa viagem interior. Bom, e agora vamos lá para o pessoal de Aquário, os aquarianos. Sai a carta do diabo. Aquarianos, toma cuidado aí com as tentações, né? O diabo é uma carta yang demais, né? Ele não é uma carta equilibrada. Então essas situações muito over, toma cuidado, né? O diabo é uma situação que às vezes a gente fica preso, é uma carta de prisão, assim como enforcado, amarrado numa ilusão. O diabo é a ilusão, a fantasia, a cilada, a armadilha. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado,
né? E fazer suas proteções espirituais. Quem é o diabo no campo espiritual? É o obsessor, é o espírito sem luz, né? Então, é legal fazer suas elevações, fazer... Qual que é a técnica mais antiga do mundo de limpeza, né? É a oração. Quando a gente está em estado de oração, a gente muda a cor do campo vibracional, a nossa aura muda e os anjos são atraídos por essa mudança de aura, tá certo? Então faça suas orações e cuidado com as tentações. O diabo é a tentação, é aquela coisa que aparece maravilhosamente, mas não é, é um engano. Então tenha que ver, essa semana tem que ver as coisas com muita realidade, tá certo? E agora, para o último signo da roda zodiacal, peixes, os piscianos, olha lá, sai a carta 0 do louco, olha lá o 0, o louco. Piscianos, começar coisas novas, coisas o quê? Coisas uranianas, coisas diferentes, né? Urano, essa carta, o louco é regido na astrologia por Urano. Então, coisas originais, coisas criativas, coisas diferentes. Rompa, né? Urano rompe mesmo, com aquela coisa clássica, tradicional, conservadora, né? E o louco, ele é instintivo e ele vai buscar a libertação dele. O louco é a carta de libertação, tá, piscianos? Então, se libertar, trazer leveza, buscar os prazeres, ela é uma carta dos prazeres, buscar alegria, buscar leveza, a gente fala que é a carta da peninha. Quando a gente estuda o tarô do lado filosófico, a filosofia do tarô, o louco ele sai do caos, ele sai de uma situação que prende, amarra, ele está em crise, ele vai buscar. O que ele vai buscar, nem ele sabe, é o nome da carta, o louco. Mas ele sabe que pior que aquilo não fica, então ele anda. Ele é o andarilho, ele é o peregrino, ele é o buscador. Então busque novos caminhos, começar coisas novas, se atualizar. O louco é o modernex do baralho e busque sair de crise e satisfação. Vá buscar novas estradas aí, tá? É isso. E agora vamos ver os aniversariantes da semana, a mensagem. Então, as runas trazendo a mensagem para quem está fazendo o seu ano novo pessoal. Os aniversariantes da semana. Vamos lá. A melhor runa que tem, olha lá, a runa do sol. O jogo de runas tem uma estrutura de 25 runas, 25 inscrições, 25 caracteres. E essa runa é a melhor runa que tem, é a runa do sol, tá? É a melhor runa. Então, as coisas clareando aí para os aniversariantes dessa semana, né? A runa do sol é o sim, é a vitória incondicional. Por que essa runa é tão boa? Porque nas runas existem as runas de gelo, né? Existem 3 runas de gelo que são negativas. E o que derrete o gelo? O que derrete a neve? O sol. Então, o sol, ele derrete o gelo, a neve, que são as runas negativas. Então, é assim, um início aí, né? O ano novo pessoal com muita luz, com muita direção, né? Com muita vitória, com muita ação. Então, olha aí, brilhem, a melhor runa que existe aí para o pessoal, os aniversariantes dessa semana, né? E agora, tudo que a gente abre tem que fechar, né, gente? Nós vamos fechar aqui e dar a mensagem da pergunta mental. Façam aí a pergunta mental. Que o baralho cigano, vocês têm uma problemática, uma questão aí, um assunto para resolver? Ó lá, baralho cigano ajudando vocês a resolverem essa questão. Vamos lá, baralho cigano na pergunta mental. Pense firme, traga a energia da pergunta através do pensamento. E vamos ver o aconselhamento do baralho cigano. Sai a carta do baralho cigano número 10, né? A carta da foice. Para dar certo essas coisas, algumas coisas têm que ser mudadas radicalmente. Ela é uma das cartas de corte do baralho, tá? Então, para conseguir isso aí, tem que dar uma modelada, do jeito que vocês estão pensando, não vai conseguir, tá? Então, é uma carta de mudança radical. É uma carta que fala de um momento de transição, tá? É uma foice, ó lá, é uma foice, tá vendo, ó, num campo de trigo. Então tem que saber cortar algumas coisas aí para isso dar certo na hora certa. Olha, a plantação, né, de trigo, você tem que saber tirar o trigo na hora certa para conseguir deixar o solo legal para outra plantação e vender o trigo.
Então, é um corte muito estratégico aqui. Então, do jeito que vocês estão pensando, talvez não consiga. Então, tem que ter essa mudança radical. É uma carta comercial também, uma carta que fala do comércio. Então, às vezes, tem que aprender a vender as ideias também, aprender a vender os objetivos, mas tem que acertar as arestas, tá? Então, tem alguma coisa aí que precisa ser transformada radicalmente para que isso dê certo, senão não dá certo, tá? Uma carta de corte. E agora, vamos lá? Vamos para a mensagem final para a gente recolher a energia com o Ogham, um oráculo irlandês, utilizado pelos celtas, pela classe sacerdotal dos druidas. Quem eram os druidas? Eles atendiam a realeza, eles atendiam a elite. E aqui tem a mensagem de 25 árvores. Vamos ver a árvore que sai para a gente fechar a energia essa semana. Vamos lá. Olha lá, sai a árvore do Amamelis, tá? Então, o Amamelis é uma árvore de portal divino. É uma árvore do outro mundo. É uma árvore que traz a abertura. É uma árvore que vocês conseguem pescar a verdade. E é uma árvore que vocês conseguem achar a chave das coisas, a essência das coisas. Essa árvore do Amamelis é regido pelo deus celta Mananã, o deus dos mares. E para os celtas, o mar era o outro mundo, tá? Tanto que quando a pessoa morria, punha a pessoa ali, o corpo da pessoa num barquinho e levava ao mar, lançava ao mar, porque ela ia para um outro mundo, o mundo dos mortos. E aí depois eles jogavam as tochas, isso aparece muito em filme celta, viking, né? Eles jogavam ali a tocha para cremar, né, a pessoa. Então, na realidade, fala de um outro mundo ajudando essa semana, vocês achando a chave das questões, pescando a verdade. Então, é uma runa é uma árvore de espiritualização, né, e de fechamento, porque é a última árvore. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso tudo isso aqui. Eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga. Uma consulta bem aprofundada, que eu posso ajudar vocês em todos os setores. Financeiro, familiar, trabalho, saúde, espiritualidade, amigos, amor. Os oráculos vão mapear a orientação. Tem o trabalho da limpeza, que a gente faz um alinhamento energético bem profundo e potencializa pedidos, tá? A limpeza é bem legal. E também a gente tem a numerologia. Através da numerologia pitagórica, o ano pessoal, né? A gente vê qual é o ciclo. Você está vivendo um 2, um 3. E o ano pessoal vai dar o tom, vai dar a essência, vai dar a tônica para vocês. Então, a numerologia é bem legal do ano pessoal. E quem gosta mesmo, né, de oráculo, eu dou curso de tarô, baralho cigano, runas, yoga, aula particular, tá? Então, curso, limpeza, numerologia, consulta oracular é no 981951632. É no WhatsApp que eu marco as consultas. E também a gente tem o site. Entrem lá no site, vocês vão conhecer o trabalho completo, vão conhecer as salas do Espaço Esotérico Estrela Divina. O Espaço Esotérico Estrela Divina, ele é preparado espiritualmente para te receber, tá? Então entra lá no site espacoesotérico.net. E nós temos as redes sociais, o canal no YouTube, o Facebook, o Instagram. As redes sociais, elas servem para trazer o calendário espiritual do dia. Mas para que saber o calendário? Se vocês quiserem se conectar com a energia, a egrégora do dia, vocês se conectem, tá? E eu quero dar um destaque aqui ao canal no YouTube, tá? Se inscreva lá no canal, dê um like nos vídeos que você gostar, tá? Então, as redes sociais é Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma boa semana.